Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Vai pregar a aposta, então vamos encher de aviso. Tô brincando. É brincadeira. E eu queria em primeiro lugar agradecer ao Senhor poder estar aqui nessa noite ministrando com vocês novamente, impartindo aquilo que Deus tem trazido ao meu espírito. Agradecer ao apóstolo Eli como paternidade da casa, pela confiança e por nos enviar, por me enviar como filho, meu pai, obrigado. Queria dar feliz dias aos avós. Tem muitos avós aqui? Faz assim, parece que não está tão feliz de ser avô, não, estou brincando. Parabéns a todos os avós. Mandar um beijo para a Fê está lá em casa, o João falou assim: papai, manda um abraço para mim. A Fê está com saudade de estar aqui, faz 5 meses que ela não vem. Eu dou uma chance para vocês acertarem quem está lá em casa hoje de novo. Minha sogra, mano, não sai de lá. Acho que o dia mais terrível do Covid aí, dos 5 meses, foi o dia que eu cheguei em casa e eu vi o chinelo dela na minha porta. Cara, eu falei, agora ela veio para ficar mesmo. Eu falei, quem tem Covid aí, deixa eu pegar, às vezes ela foge, né? Brincadeira, sogra. Queria mandar um abraço para o Kiko, para a Leila, para a Bruna e para o Caio. Kikão que se recuperou aí do Covid também, né? Graças ao histórico de atleta dele. Engraçado que a Leila e a Bruna também pegaram, mas não sentiram nada. Mas é que o Covid ele judia dos velhinhos. Te amo, cara. Judia dos velhinhos, o bichinho ficou acabado, cara. Mas glória a Deus, ele está bem. Amém. Vamos para a palavra, né? Porque a Zelinda deixou pouco tempo aqui. Ah, brincadeira, é só para a gente se soltar um pouco. E você sabe que o apóstolo Eli, quando telefonou ontem para mim, falou: Alan, queria que você ministrasse à noite na igreja. E quando ele falou isso, sempre quando eu ouço isso é um peso. Eu acho que eu não vou mais atender o telefone de final de semana quando ele liga, porque ele ligou e falou: apóstolo, põe outra pessoa, a gente brincando, né? E aí o Espírito Santo veio e ministrou para falar sobre o corpo. E que tremendo ver tudo isso que Deus foi construindo nessa noite. A única pessoa que eu tinha falado que a gente ia ministrar sobre o corpo era a pastora Zelinda. A gente vê como Ezequiel ministrou, a gente vê como a profeta Camila ministrou. É Deus construindo algo, e Deus ministrava ao meu espírito para falarmos a importância da igreja e a importância do corpo de Cristo, e de nós vivemos e desfrutarmos disso, porque quando nós entendemos o poder do corpo, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, formamos o corpo de Cristo, comandado pela cabeça que é Ele. Quando nós entendemos o poder que existe no corpo, nós entendemos e somos aperfeiçoados e fortalecidos nele. Como igreja, como família, como corpo, nós nos aperfeiçoamos, nós nos fortalecemos. E é muito legal saber e ver a TV Rica, né? Porque muitas pessoas não estão podendo vir. E glória a Deus pela TV Rica que está aí. Talvez você que faça parte do grupo de risco, talvez você que tem filhos muito pequenos e não conseguem vir. Mas talvez se você não faz parte do grupo de risco e não tem vindo, meu irmão, eu quero te dizer que você precisa estar aqui também. Entenda isso, é um recado, é uma dica. Pais que têm filhos pequenos, tentem revezar os filhos e vem um final de semana o pai, outro final de semana a mãe. Você teen que está nos assistindo, foi liberado para você estar aqui a partir dos 12 anos para cima, não deixe de vir, porque nós precisamos entender quanto é importante estarmos reunidos como igreja, e o poder que há nisso. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre este valor, e nós vamos ter algumas palavras rápidas de pessoas que vão falar um pouco sobre a importância de viver o corpo. Quando eu estava construindo, o Espírito Santo ministrou ao meu coração o nome de algumas pessoas para estarem dividindo conosco o que falar com as suas próprias palavras a importância de viver do corpo. E eu queria começar com uma palavra, são vídeos muito curtos da pastora Eliana. A paz igreja, eu sou a pastora Eliana.
O que significa ser parte do corpo de Cristo? Para mim não é uma opção em frequentar uma igreja ou não. Para mim, ser parte do corpo de Cristo é entender o ambiente em que eu sou inserida quando eu aceito a Cristo, a vida dele em mim. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça e a sua igreja, que é o seu corpo. Ou seja, se eu tenho a vida de Cristo em mim, eu sou esse corpo. E o ambiente dessa vida desenvolver-se é no corpo. Tudo que eu sou, como filha, como mãe, como esposa, como profissional, como ministra, desenvolveu-se no corpo. É no corpo que você é amparado, é no corpo que você é ativado, é no corpo que você é corrigido e orientado, porque é no corpo que a vida de Cristo se desenvolve. De modo que você pode estar na igreja sem ter a revelação do que é ser parte do corpo, mas é impossível que você esteja no corpo, a revelação do que é ser corpo e não estar na igreja, porque a vida de Cristo, ela é aperfeiçoada no seu corpo, a sua igreja. Um abraço a todos. Sabe por que veio essa inspiração sobre algumas pessoas falarem juntos? Porque nós somos um corpo, e não só eu prego, mas essas pessoas também estão ministrando vida sobre nós nessa noite. E o que a pastora Eliana falou é real. Quando nós entendemos que este lugar é o lugar onde a cabeça se desenvolve através de nós, Cristo se desenvolvendo através de nós. Nós somos o corpo de Cristo se manifestando na terra, meu irmão, e viver em corpo faz parte do plano original de Deus. Viver em corpo faz parte do plano original de Deus. Desfrutar daquilo que o corpo tem a nos oferecer faz parte do plano original de Deus. Você sabe que a ideia de corpo foi sendo deturpado no decorrer da história, porque o corpo, e agora falando do corpo físico, foi criado por Deus. Do pó Deus fez o homem, e conforme as coisas foram acontecendo, o pensamento humano sobre corpo foi deturpando a real motivo e a real função do nosso corpo. Porque se você for pegar o pensamento grego sobre corpo, a função do corpo era prazer. Então o pensamento grego desde o passado, o que era? Era o culto ao corpo, prazer ao corpo. O pensamento judaico está ligado à multiplicação, está ligado à procriação. Mas quando a gente entende qual é a verdadeira função do corpo no reino, a função do corpo do reino nada mais é do que manifestar a glória de Cristo para todos aqueles que estão ao nosso lado. Manifestar o Cristo que é a cabeça através das nossas vidas. Deus, quando cria o homem, Ele cria o homem para manifestar o próprio Deus na terra. Amém? Fiquem comigo, nós vamos construindo aquilo que Deus tem. E sabe que eu vim de uma estrutura religiosa, 12 anos, onde eu não tinha um entendimento do privilégio que era desfrutar de um corpo, daquilo que o corpo tem a me oferecer, daquilo que o corpo quer manifestar Cristo sobre a minha vida, daquilo que eu tenho que exercer no corpo, na igreja. E eu não me refiro à comunhão, a estar junto, não, isso não é o corpo, não é isso, é muito mais além disso. Eu me refiro ao entendimento no espírito, de servir um ao outro, esse entendimento. Hoje eu tenho a honra de servir pessoas aqui na casa, às vezes aconselhando, às vezes apoiando de alguma forma, e não necessariamente eu estou o tempo inteiro com elas, e muitas das vezes eu não estou por causa da correria nossa de agenda, às vezes marca um aconselhamento ou outro, mas essas pessoas a qual estão mais próximas, ou às vezes precisa, mesmo não estando próximas, sabem que podem me chamar a qualquer momento, e se precisarem de mim a qualquer momento eu vou estar ali para servir. Manda uma mensagem no WhatsApp, me liga a qualquer horário, me liga de madrugada, a gente dá um jeito, vem, senta e conversa, ajusta, eu estou ali para servir, porque a chave e o que nós precisamos entender é que nós fomos criados para servir ao outro. Vocês estão comigo? E a chave para desfrutar do corpo, daquilo que o corpo tem para nós, é se expor aquilo que ele tem para nos oferecer. Você sabe, quando eu cheguei aqui na casa, no sonho de Deus, eu e a Fê, há uns 12 anos atrás, eu falei, cara, uau, talvez você chegou agora, quando você chegou, foi impactado com a palavra, com o caráter de Cristo que se manifesta nessa casa, com a pureza, com a verdade de Cristo, e eu falei, eu preciso de tudo isso.
e eu me dispus a servir, eu me dispus a viver e desfrutar do que a casa tinha para me oferecer. Eu me dispus a viver a paternidade, a mergulhar nessa chave do reino que é a paternidade. Eu me dispus a servir os meus irmãos, eu me dispus a ser ensinado, a ser corrigido, eu me dispus a expor a minha nudez, os meus erros e as minhas falhas, para que eu pudesse ser curado. E como eu me dispus a viver tudo isso, eu tenho o privilégio então de desfrutar de tudo que o corpo tem para nos oferecer, porque às vezes nós estamos na casa, nós estamos aqui, e a gente fala, eu queria mais, eu queria acessar mais, eu queria desfrutar da paternidade, eu queria desfrutar daquilo que Deus tem, das ferramentas que Deus tem nessa casa, e às vezes nós não nos colocamos dispostos a tudo isso. E é lindo como a casa vai manifestando tudo isso, entendendo a realidade de corpo e do que é ser corpo desde pequeno. Sabe que nós vivemos momentos muito fortes quando o João estava na UTI, e eu me lembro que mesmo antes do João nascer, o departamento infantil todo estava orando pela vida do João. Isso é ser corpo. Nós não fomos lá pedir, mas alguém do departamento infantil chegou e falou assim com as crianças: olha, o João que vai nascer, filho do Alan e da Fernanda, ele está na UTI, e a gente não sabe quanto tempo vai ficar lá, ou ele não tinha nascido ainda, a Fernanda estava com uma situação muito complicada no parto, e o departamento infantil orou todos os dias até o João sair da UTI. Tinha um irmão que se chamava João aqui na igreja, um mestre de obra. Todos os cultos, nós saímos, eu e a Fernanda, nós íamos na UTI às 8 horas da noite e vimos para cá, para congregar. E quando a gente chegava aqui, o irmão João vinha e falava assim: eu queria dar uma semente de oferta sobre a vida do João. Ele não era meu amigo pessoal, ele não era meu melhor amigo, não, ele fazia parte do corpo, mas ele estava disposto a lutar comigo as guerras. Ele estava disposto a falar: cara, eu estou com você, cara. Isso é corpo. E todos os dias nós pegávamos aquela oferta e dávamos à igreja, porque a gente sabia que Deus ia fazer. Às vezes a gente está aqui, a gente fala: cara, um irmão não fala com um, não fala com o outro, às vezes na correria, mas às vezes você mal sabe, esse irmão está orando por você. Meu irmão, essa casa vai se levantar em 150 dias de oração. Você vai orar? Isso é corpo. Eu não vou me levantar 150 dias orando pela minha vida, eu vou orar pelo corpo, eu vou orar pela manifestação da glória de Deus na sua vida, pelo poder de Deus se manifestando nas finanças, pelo poder de Deus se manifestando em milagres, e nós vamos enchendo e manifestando aquilo que Deus tem para as nossas vidas todos os dias. Viver em corpo não é afinidade, mas é manifestar o amor de Cristo, e o amor de Cristo nos une. Quando eu falo não é viver em afinidade, juntinho, entenda isso, porque a estrutura religiosa gerou gerou um pensamento que o corpo é estar junto, é estar na sua casa, é estar na minha casa. Não é isso. O corpo é manifestar o amor de Cristo sobre a vida da pessoa, seja em qualquer hora, em qualquer momento e para aquilo que ele precisar. Eu não estou falando que você não pode ter comunhão, eu não estou falando que você não pode ir na casa do seu irmão, dos seus amigos, não é isso, mas é mais profundo. Viver em corpo nos aperfeiçoa na generosidade. Eu não sei você, mas como a minha cabeça e a minha mente foi transformada em generosidade a partir do momento que eu comecei a entender aquilo que Deus tinha, aquilo que era ministrado nesta casa. Sabe que Deus carrega no seu caráter a generosidade, entenda isso. A sua essência é dar. Deus deu o seu filho para estar aqui, para que a gente pudesse estar aqui. Ele deu o filho dele na cruz por nós. Não era o terceiro filho, um dos filhos, não, era o único filho, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Existia sobre nós um caráter egoísta, e isso foi arrancado das nossas vidas, e viver o corpo nos aperfeiçoa no dar, nos aperfeiçoa no dar serviço, servir o seu irmão, servir no trabalho, lutar com Ele, nos aperfeiçoa na generosidade em ofertar, entender que tudo aquilo que Deus tem nos dado é para servir ao reino, é para servir os irmãos que estão ao nosso lado. A Bíblia nos diz isso. Se você está vendo alguém passando necessidade, apoie, ajude. Ou entender a generosidade na casa, que tudo aquilo que você semeia, você colhe. Você sabe o que eu acho incrível? Sempre que vai falar de finanças é algo que mexe comigo. É incrível finanças no reino de Deus, porque a única obrigação que nós temos no reino de Deus com relação a finanças é lançar a semente. Entenda isso.
Porque quem faz crescer, quem faz prosperar, quem dá estratégia é Deus. Então a única função nossa é trazer a semente. Meu irmão, você não precisa, se você traz a semente, você não precisa se preocupar em mais nada. Ele quem rega, Ele quem faz crescer, Ele quem faz multiplicar. O corpo nos aperfeiçoa em dar na luta. Está disposto a segurar o teu irmão e falar: eu vou com você até o fim, cara. Eu vou lutar com você. Olha o que diz lá em Colossenses, é tremendo isso. Regozijo-me agora no que padeço por vós, a minha carne cumpra o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Quando a gente vê isso, fala: cara, olha só, se existe alguma coisa além do que eu posso fazer, eu estou disposto a fazer pelo meu irmão. É isso que ele está falando. Cristo já fez tudo, mas quando ele está falando aqui, ele fala assim: se existe alguma coisa além, cara, eu quero me doar, eu dou minha carne, eu quero fazer, eu quero servir. E o corpo também nos aperfeiçoa na alegria, em alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Sabe por quê, meu irmão? Entenda aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Nós somos codependentes, nós dependemos um dos outros. Assim como num corpo físico, que cada parte, cada membro depende um do outro, nós dependemos um dos outros e nós somos aperfeiçoados em Deus. Nós precisamos entender isso, para que seja rompido nas nossas mentes um espírito de egoísmo, para que a gente possa servir uns aos outros, as pessoas que estão ao nosso lado, e para que assim a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas na casa e aonde nós estivermos. Eu queria ouvir rapidamente uma palavra da profeta Silvana. Vamos ouvir junto. Boa noite, família, sonho de Deus, que saudade de vocês. Aqui quem fala é uma ministra da casa, Silvana. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês a respeito do corpo. Tenho vivenciado dias muito difíceis e ao longo dessa minha trajetória, no corpo de Cristo, eu vejo a necessidade e o poder de estarmos juntos. O Senhor deixou pessoas, deixou a igreja, o corpo, para que nós tenhamos a certeza que jamais estaremos sozinhos. Essa é a pura manifestação e o cuidado de Deus para conosco. Eu gostaria de terminar com uma mensagem de uma autora chamada Amy Roth, e ela fala com muita propriedade disso tudo que eu quero transmitir para vocês nessa noite. Sozinhos poderemos causar apenas um pequeno impacto, mas juntos somos capazes de nos tornar um poderoso rio que alcançará o mundo perdido e necessitado com o admirável amor de Deus. Sozinho não podemos fazer nada, mas junto, como membros de um corpo bem ajustado em Cristo, poderemos sim cumprir o nosso propósito e manifestar ao mundo que nós somos sim o sonho de Deus. Amém? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Amém. Um grande beijo. Sabe que hoje, quando nós estávamos buscando pessoas para estarem falando sobre o corpo, veio o nome da profeta Silvana. E aí quando eu mandei essa mensagem para ela, ela falou assim: Alan, eu vou compartilhar com você algo e vou gravar, e isso vai ser vida sobre a minha vida, porque eu tenho passado dias difíceis. O meu filho sofreu um acidente muito grave, e nós estamos passando com ele pelo hospital, estamos intercedendo, e eu falei: Silvana, isso é profético, porque se você está aí chorando, eu estou chorando com você, lutando com você, e nós dizemos, Silvana, que nós como igreja estamos orando pelo seu filho. Amém, meu irmão? E ele vai passar por isso, porque nós somos codependentes. Aqueles que choram, nós choramos juntos. Quando sorri, nós sorrimos e festejamos juntos, assim como um corpo natural. Esses dias eu voltei a fazer uns esportes, o esporte que eu faço, e cara, fazia tempo que eu estava meio parado por causa da pandemia, e aí fiz um treino diferente, chegou no outro dia eu não estava conseguindo andar, e minha perna toda doendo, e aí a perna doía, eu andava com o corpo todo torto, porque a minha perna, o meu corpo depende da perna toda. Às vezes uma simples sobrancelha que serve para segurar um suor que escorre pela testa, meu irmão, se o suor cai no olho, começa a coçar, e é ruim, porque cada detalhe do corpo soma e exerce o seu papel. Nós precisamos entender isso
e desfrutar disso, e assim é no corpo. Olha que tremendo quando a gente fala dos 5 ministérios. Os 5 ministérios é isso, é a própria mão de Deus nos formando a estatura perfeita, porque o apóstolo envia, o profeta aponta o caminho, o mestre ensina, o pastor gera cura na alma, os evangelistas manifestam cura, milagres, evangelizam. Nós estamos como ministros aqui para servir, e entender isso é tremendo. Manifestar a vida de Deus através do serviço, manifestar a vida de Deus através do dar, e não se preocupar mais com as nossas vidas, mas só em manifestar Cristo sobre a vida das pessoas, é viver a plenitude de Deus. Por quê? Porque nós precisamos nos assemelhar a Ele com um caráter puro e disposto a servir. A igreja, meu irmão, é como uma casa, entenda isso. Talvez você tenha passado por dias difíceis, por dias que tem mexido com a tua estrutura, seja tudo isso que está acontecendo, ou a sua vida em si, mas quando nós entendemos o poder de vir aqui, de estar congregando, de estar desfrutando do que a casa tem para nos oferecer, de estar mergulhando nessas palavras que são ministradas aqui, nós vemos que a casa nos guarda, cuida das nossas vidas, traz alimento e nos empodera em Deus. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Reis 4, de 8 a 10. Segunda Reis 4, de 8 a 10. Fique atento naquilo que Deus está construindo para essa noite. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-la. Aqui fala da sunamita, quando ela via Eliseu, passava ali sempre, e ela falou para o seu marido: vamos construir ali uma casa, um quarto na verdade, e ali ele vai ter uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E quando eu via esse texto, o Senhor falava assim, ministrava no meu coração: isso é igreja. Porque às vezes você vem a este lugar e você fala: Deus, eu vou ali, e quando você chega aqui tem uma cama para você, que é uma palavra que te traz descanso e faz você desfrutar da paz que excede todo entendimento. Aqui tem uma mesa onde você se alimenta, porque aquele profeta, ele passava ali na jornada do seu dia a dia, ele passava no meio do caminho, ele parava ali ele se alimentava, ali ele tinha um descanso. E eu creio numa figura profética para essa noite, uma cadeira que simboliza a autoridade. Deus vem, se manifesta sobre a tua vida, te empoderando em Deus, através das ferramentas que Cristo te dá. E aqui você tem uma lamparina que é o próprio Cristo, que te dá destino, que é a luz para os seus pés. Nós precisamos entender isso, meu irmão, que é aqui no corpo que flui a vida de Deus. Flui a vida, o próprio cabeça se manifestando através das nossas vidas, onde você tem a oportunidade de ouvir um irmão ou outro e ser aperfeiçoado, ser fortalecido, ferro raspando com ferro. Você vê um irmão que já lutou uma luta semelhante àquilo que você está passando, e você é encorajado em Deus a avançar. Nós precisamos entender o poder que nós temos de viver e desfrutar do corpo. Vamos seguir lá em 2 Reis 4, rapidamente. Eu quero te contextualizar, 2 Reis 4, 18, preste atenção. A sunamita, chegou um dia que o escudeiro de Eliseu perguntou ao seu escudeiro Geazi e falou: cara, o que essa mulher precisa? Você sabe de alguma coisa que ela está precisando? E daí Geazi falou assim: olha, ela tinha o desejo de ser mãe. E aí passou um tempo, o profeta ministrou sobre a vida daquela mulher e falou: você vai ser mãe. E lá no versículo 18 já diz assim, então a gente passou
passamos alguns versículos, diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai ali, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou, levou para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se aproximou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas os homens de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, pela sua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Preste atenção. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Eliseu, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino se aqueceu. Preste atenção no 34 de novo. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino se aquecia. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia. Até aqui, meu irmão, isso é o corpo. O corpo gera vida. Quando nós nos alinhamos com o corpo, a verdadeira vida de Deus flui através de nós. Você sabe, quando eu vejo essa palavra, é impossível não entender e olhar para isso e não ver um simbolismo profético aqui. Quando nós estamos alinhados ao corpo de Cristo, mesmo que estejamos mortos, a vida de Deus flui através das nossas vidas e flui sobre a vida da igreja. Existem momentos que a gente pode achar que tudo acabou. Existem momentos que talvez você está aqui hoje falando: cara, não tem mais jeito, tudo acabou. Mas meu irmão, existe corpo, existe vida no corpo. E se você veio aqui nessa noite nessa condição, a vida do Senhor irá fluir sobre você, e você vai sair daqui restaurado e renovado. Entenda isso. Vamos ver o testemunho da Maurileia. Maurileia está aqui, né, Maurileia? Rapidamente. Eu estou indo para o final. Olá, boa noite, família Sonho de Deus. Você que está me assistindo agora, eu queria dar um testemunho de como é fazer parte do corpo de Cristo. Quando eu cheguei no Sonho de Deus, eu estava numa situação muito difícil. Já passei por muitas coisas na minha vida difíceis, mas essa com certeza foi a mais difícil. Passei por um divórcio traumático e fui acolhida no Sonho de Deus, né? Assim, pelo apóstolo Hélio, pelos ministros. Mas eu queria contar, um dia eu estava numa Santa Ceia, eu tinha chegado e com meu coração muito amargurado, partido, e eu me levantei e ia embora, eu ia voltar para minha casa. Mas a Suzana, a profeta Suca, ela me pegou na porta da igreja, me levou para o templo menor. Eu me sentei numa cadeira e ela ficou orando por mim, passando a mão no meu cabelo, orando por mim, declarando quem eu era diante de Deus, qual era o meu futuro diante de Deus. E naquele momento houve
naquele momento, houve algo muito especial de Deus sobre mim. Muitas vezes o corpo de Cristo me sustentou, mas nessa vez foi um sustento diante de Deus. Era o corpo sustentado pelo próprio corpo, dá para entender? Então, era o corpo de Cristo, a igreja, me sustentando minhas emoções, sustentando meu espírito, sustentando minhas dificuldades, né, minhas dificuldades até materiais. Então, estar no corpo de Cristo, fazer parte, o próprio Cristo dentro da gente e a gente dentro do próprio Cristo. Então, eu queria deixar meu testemunho, como é ser corpo de Cristo. Meu irmão, isso é ser corpo de Cristo, é a figura desse profeta. Nesse dia que a Mauriléia chegou aqui, sabe o que aconteceu? É como se ela estivesse morta, e a boca que ela não tinha mais, entre aspas, para interceder, porque ela não tinha forças, a profeta Suzana foi a boca dela, assim como o profeta encostou boca com boca, assim como o profeta Eliseu encostou mão com mão. Foi o momento que a profeta Suzana segurou a mão dela e falou: eu vou guerrear com você a partir de agora, eu estou com você. Foi nesse momento que a profeta virou e falou assim: olha, eu sou os seus olhos, se você não consegue enxergar Deus fazer, eu consigo, se levanta. E juntos fez com que o espírito dela fosse aquecido em Deus novamente, assim como aquele profeta. E nós temos que entender que essa é a função da igreja. Meu irmão, se você não tem mais força, nós estamos aqui para guerrear com você. Se você não tem mais força para orar, nós iremos orar 150 dias pela tua vida. Se você não tem mais força para andar, nós vamos pegar você no colo e te levar e manifestar aquilo que Deus tem. Isso é o corpo, e não sou só eu, é você, é o irmão que está ao teu lado. Nós somos chamados para isso, meu irmão. A igreja não é um lugar só legal, um lugar para a gente vir, não. A igreja é um lugar criado em Cristo para manifestar a vida através de nós. Aleluia. Sermos avivados em Deus, manifestarmos aquilo que Cristo tem. Você sabe que eu quero concluir com a figura de Epafrodito, mais conhecido como Dito. É mais fácil, né? Mais fácil, não é? Mas eu comecei, sabe, brincando com o Kiko sobre o tempo dele, né, que ele ficou lá. Mas cara, é real. A igreja é isso. Quantas vezes eu mandei mensagem para ele nesses dias, falava: cara, nós estamos aqui orando por você, intercedendo por você. Assim foi com o Marinaldo também, que teve Covid, e outras pessoas que estão passando por lutas. Nós como igreja estamos fortalecendo, orando, intercedendo. E Epafrodito, ele foi um homem muito generoso. Ele foi um homem disposto, preste atenção, meu irmão, a arriscar a sua própria vida para ajudar Paulo, que estava preso, prestes a ser julgado. Ele era um cooperador, ele era um cara que ele estava ali para servir em qualquer coisa que precisava. Era para doar o seu tempo, era para servir com a tua força, era para ir para a guerra, era seja o que fosse. Ele não estava preocupado se ele ia aparecer, se não ia, com os holofotes. Ele não se preocupava com o benefício próprio, ele queria apenas cumprir o chamado pelo qual estava sobre a vida dele. Ele estava ali para servir o que era necessário. Olha o que diz em Filipenses 2:25, não precisa abrir. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-nos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas. Meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Epafrodito, ele se mostrava fiel a Paulo, mesmo nos momentos mais adversos da vida dele. E a gente pode colocar que ele era um verdadeiro companheiro de luta, sócio de fé. Pessoas que compram as causas e as batalhas dos outros e que estão dispostos a dar a sua vida pelo outro, seja em oração, seja no que for. E no corpo nós temos tudo isso. Sabe que existe uma casa, essa casa ela exala isso.
companheiros de fé, companheiros e sócios de luta, de fé, dispostos a estar juntos e guerrear. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, aqui você encontra de tudo. Você que é alguém que já venceu o câncer, nós temos aqui. Você que é alguém que já venceu a orfandade, nós temos aqui. Você que é alguém que já venceu a esterilidade, nós temos aqui nessa casa. E eu não coloco isso de forma orgulhosa, não é isso, não é falando que é melhor, não, eu estou falando que o Cristo tem manifestado nessa casa. Você que é alguém que venceu a falência, nós temos aqui. Você que é alguém que venceu a depressão, nós temos aqui. Você que é alguém que venceu a miséria, nós temos aqui. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu sei uma coisa: o caminho já foi aberto por alguém nesse corpo que venceu e mostra que Cristo se manifestou e trouxe vitória. E é possível olhar para esse irmão e falar: eu vou vencer também. Ele está aqui para dar a mão em você e falar: meu irmão, Deus já abriu o caminho, eu venci, nós estamos juntos para lutar e vencer isso junto. Sabe, é como olhar para uma casa onde nós temos mergulhado no Cristo e entendido que, meu irmão, você não precisa correr atrás da vitória, porque tudo já foi estabelecido em Deus e já é real sobre as nossas vidas. A única coisa que você precisa é crer. E quando você olha para o seu irmão ao lado, ele está do seu lado e você pode olhar para ele nessa noite e falar: cara, e ele olhar para você e falar assim: olha, eu não sei como você está, mas eu sou como Epafrodito, eu estou disposto a lutar com você, porque nós somos um corpo, e nós fomos chamados em Deus para governarmos juntos, e manifestarmos o amor de Deus juntos, para as pessoas que estão ao nosso lado. Você crê nisso? Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas eu quero dizer que tem uma casa disposta a guerrear as tuas lutas, tem uma casa disposta a te dar a mão e caminhar junto e manifestar o amor de Cristo. E, meu irmão, você possa sair também hoje aqui nessa noite com o entendimento que você faz parte disso, e sair daqui hoje, nessa noite falando: eu preciso aprender a manifestar o amor de Deus e encorajar as pessoas que estão ao meu lado. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.